Faz um certo tempo que caiu na minha mão o livro do Pierre Levy, Cybercultura. E aí eu posso dizer que a minha jornada de futurista competitivo, de pensar como eu penso, começou dali. O livro do Pierre Levy, para mim, é um divisor de águas na minha maneira de pensar o mundo. Então vamos analisar esse livrinho aqui, o Cybercultura. Ele foi editado pela editora 34, lançado em 1999. E aí o que o Pierre Levy me disse e o que ele mudou na minha maneira de pensar a sociedade? Ele me disse o seguinte: Nepô, o negócio para entender o digital é uma análise macrohistórica. Vou repetir. Nepô, isso é o Pierre Levy no livro dele, conversando comigo, entre aspas. Nepô, o negócio é a macrohistória. E aí eu comecei a sacar que boa parte dos autores que eu não estava me identificando, que eu não estava viajando, que eu não estava conseguindo caminhar, era exatamente pelo problema de não ter uma visão macro-histórica. Pierre Levy vai pegando aí toda uma bagagem dos canadenses, que começam lá com o McLuhan e amigos, ele vai dizer, olha, se a gente analisar o digital, que é um fenômeno macro-histórico, e são as minhas conclusões depois da leitura, e você fica tentando entender a micro ou a super micro história, você não vai entender o digital. Aí o que ele vai propor? Ele vai propor ir para o passado e dividir a civilização humana em 4. Dos gestos para a oralidade, da oralidade para a escrita e da escrita para o digital, se você quiser da escrita manuscrita para a escrita impressa e para a escrita e para o digital. Pierre Levy, na verdade, divide em 3 e eu depois faço 4. Mas que, na verdade, são 3, mas podemos trabalhar com 4. Então, o que ele vai colocar? Ele vai dizer o seguinte: se a gente não analisar desse ponto de vista, a gente não vai entender. Então, a partir do momento que você começa a analisar o passado a partir da macrohistória, que é um fenômeno macrohistórico, porque é raro, não acontece sempre. Inflação, não é macrohistórico. Desemprego, não é macrohistórico. Crise econômica, não é macrohistórico. Né? Chegada de novas mídias são fenômenos macrohistóricos. Então, beleza. Então, a partir desse momento, você sai de um jogo de dama e passa a fazer um jogo de xadrez. Você começa a tentar analisar sempre do ponto de vista macrohistórico. Então, no momento que você faz isso, o Pierre Levy, por exemplo, sugere, olha, quando a gente era oral, era 1 para 1. Quando a gente passou a ser escrito, passou a ser 1. Quer dizer, não é que passou a ser. Existe a possibilidade também do 1 para muitos que não existiam antes. Então, 1 para 1 era o que existia. Aí vem 1 para 1 mais 1 para muitos. E depois, com a internet, você tem um muitos para muitos que não era possível. Então ele vai identificar, ele vai perceber coisas que não eram existentes no passado. E aí a pergunta que ele se faz, que a gente se coloca, é o seguinte: o que o ser humano pode fazer a partir do momento que tem um muitos para muitos? Ele pode criar grupos do WhatsApp. E os grupos do WhatsApp podem aprofundar um determinado tipo de assunto, como é o nosso caso da Bemodais. Isso é muitos para muitos. Quando a gente olha os Ubers são aplicações do muitos para muitos. Quando a gente olha o Facebook, é uma aplicação do muitos para muitos. Isso não existia antes. Então, nós fomos para a macrohistória. Quando a gente vai para a macrohistória, o que a gente vai observar? A gente vai observar o seguinte: o Pierre Levy deu essa contribuição. Mídias são fenômenos macrohistóricos. Obrigado, Pierre Levy. O que é mais macrohistórico?
o aumento demográfico. O aumento demográfico, você não vai enxergar o aumento demográfico, os efeitos do aumento demográfico, nem na super microhistória, nem na microhistória, nem na mesohistória. Você vai olhar e vai ver que desde 1800 a gente vem aumentando a população e saiu de 1 para 8. 8 vezes. Não tem nenhuma diferença se a gente analisar esse tipo de coisa. E aí a gente vai perceber que quando a gente aumenta a população, isso passa a ser demandante de uma mudança, e aí sim vem as mídias. E aí nesse artigo eu volto a falar do triângulo da sobrevivência, que quando você aumenta o patamar demográfico, você necessariamente tem que alterar o ambiente midiático, e o ambiente midiático nos leva a alterar o macroambiente administrativo. Ah, mas todo mundo vai fazer isso? Eu já tive essa fantasia, galera. Já tive essa fantasia de que o futuro era uma marcha militar, e hoje eu sei que o futuro é uma guerrilha. Então, nessa guerrilha vão aparecer zonas de atração civilizacionais. Essas zonas, o Uber é uma zona de atração civilizacional, o Facebook, o YouTube, o Mercado Livre, o Airbnb. As pessoas falam, eu quero usar isso, eu gosto disso, eu vou empreender a partir disso, né? Então aquilo vai gerando uma locomotiva, passa a ser uma locomotiva que vai mostrando para as pessoas que é possível fazer coisas que não era antes. Nesse artigo eu digo, o ser humano não entende que tecnologias modificam o nosso tecnoplaneta. A gente pode dizer que a nossa espécie, do ponto de vista das viagens para fora, de viagens de maneira geral, antes dos foguetes e depois dos foguetes, antes do submarino, depois do submarino, antes da energia elétrica, depois da energia elétrica, antes do avião e depois do avião. Então, é claramente o ser humano, ele cria possibilidades a partir das novas tecnologias. Então, aí, a partir daí, a gente vai falar que existe uma taxa de entropia civilizacional. Entropias são crises que vão acontecendo dentro de um sistema que, num determinado momento, ela começa a ficar muito forte e aí ela precisa de uma modificação. O sistema tem que se reinventar. Isso faz parte da nossa espécie, isso faz parte da nossa macro-história. Se não olharmos para a macro-história, se não percebermos essa entropia, a gente não vai entender o mundo digital, para onde nós estamos indo e o que vai gerar valor, que é o papel do futurista competitivo. É isso. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também. Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.